Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma peça usando o plugin do Rhino Cross Gems. Mas antes eu quero mostrar rapidinho, principalmente para quem é meu aluno, se a pessoa está acessando direto o Rhino sem ser um Cross Gems, a interface vai ficar um pouco diferente. Então eu quero mostrar aqui como corrigir. Depois que a gente instala o Cross Gems, a interface fica dessa forma. Então, para corrigir, você pode fechar essa barra que ele abre, vem em File, New, depois seleciona Small Objects Millimeters, Use this file e abrir. Outra alteração que a gente precisa fazer é aqui no painel. Então, clico na engrenagem dele, seleciono Show Panels e aí aqui eu vou tirar algumas coisas. Por exemplo, o Help, eu tenho que clicar e tirar o clique de novo para ele manter um só. Vocês viram que ele estava carregando vários aqui, né? Se você realmente quiser usar o Cross Gems com a interface do Rhino, você habilita esses dois painéis. Pode desabilitar as notificações, ele vai abrir depois se você precisar fazer uma atualização da placa de vídeo, por exemplo, ele abre sozinho, mas por enquanto a gente deixa desativado. Você também pode habilitar o peso que o Cross Gems calcula automaticamente, isso é uma informação interessante. E aqui a princípio é isso, clica fora e ajusta novamente na tela, só para vocês conseguirem ver. Então aqui a gente tem os principais painéis e também os do Cross Gems habilitado aqui. Se não couber tudo, você pode clicar aqui nas setinhas e acessar. Ou você pode também diminuir um pouquinho aqui as telas para poder conseguir acessar o painel direto. Esse painel, a princípio, ele fica todo preto aqui, ele só vai mostrar as ferramentas do Cross Gems quando a gente carregar. E para carregar nessa interface do Rhino, aqui no menu tem o Cross Gems e todas as ferramentas associadas a ele. Então, por exemplo, na última aula a gente viu o Eternity, eu posso clicar aqui, ele vai carregar da mesma forma. Ele vai trazer as mesmas informações. Então é bem tranquilo, é uma opção de cada um. Aqui no YouTube eu vou usar a interface do Cross Gems, mas você pode fazer a sua escolha. Então vou fechar aqui, não vou salvar nada e agora sim vou abrir o Cross Gems para a gente fazer essa aula. E eu vou colocar direto a mão na massa fazendo uma peça já, depois eu explico com calma para que serve cada coisa, porque eu sei que todo mundo quer realmente ver uma peça pronta, né? Então eu venho aqui no painel de rings, são anéis, seleciono Eternity, vou fazer essa mesma peça que a gente já começou na outra aula. Ela tá aqui já com o aro que eu tinha definido da última vez, que era o 16. Vou verificar se a gema também manteve o tamanho. Não, ele carregou 1,50 aqui, eu tinha feito com 2, certo? Então, cada ferramenta do Cross Gems que você carrega, ele vai abrir esse quadro na lateral direita com todas as opções que você pode alterar naquela ferramenta. Então, nós já alteramos o aro, que é aqui em Ring Size, depois em Gem Size, que é o tamanho da pedra. Quando eu estou com o proporcional ligado e eu mexo no lente, que é o comprimento, automaticamente ele vai mexer também na largura e na altura. Isso porque ele segue as medidas padrão da lapidação. No caso dessa gema redonda, é uma lapidação brilhante. Se você estiver trabalhando com pedras que não seguem o padrão de lapidação, aí você desliga o proporcional e ajusta as medidas manualmente. Eu vou deixar o proporcional ligado e vou aproximar da peça para vocês verem que os granitinhos estão longe das pedras. E isso aconteceu porque era um modelo pronto que eu alterei o tamanho das pedras. Então, se eu alterei o tamanho das pedras, eu preciso verificar se eu preciso alterar também o tamanho dos granitos, ou até mesmo a quantidade de pedras que eu estou colocando aqui. Eu vou lá em Stone Settings, que é onde eu defino o tamanho dos granitos. Aqui está como 0,6, eu posso aumentar para 0,7. Verifico, ó, ele automaticamente acerta. Verifico se está subindo aqui na pedra o tanto que eu quero. Se eu quiser aumentar, também posso. E assim eu vou fazendo todas as alterações que eu preciso.
Nesse caso é a espessura. A gente pode ver no ícone que já é intuitivo, aqui ele está mostrando que é a espessura que eu estou mexendo do granito. Já a opção de baixo, pelo ícone eu consigo perceber que ele está me mostrando a altura desse granito. Então aqui ele está com 0,20 acima da pedra. Eu posso aumentar também se eu quiser. Colocar 0,30, ele vai ajustar automaticamente. Então, vamos supor que era isso mesmo que eu queria. Eu só acho que a espessura desse Eternity está muito alta, então eu vou alterar aqui em Ring Options. Nesse caso, ele me mostra aqui como altura, então se eu olhar de frente para a peça, a altura eu defino aqui. Vou diminuir para 1,80, por exemplo. Se eu diminuir, eu tenho que ficar de olho também na altura das pedras, certo? Porque dependendo do tamanho que eu escolhi de pedra, a culaça vai ficar saindo para fora do aro. Então, posso utilizar a visualização wireframe, por exemplo, e aí eu consigo ver que a culaça está bem protegida. Ainda tenho bastante aqui da espessura para diminuir se eu quiser. Então, se eu quiser deixar 1,50 de espessura, por exemplo, ainda tenho as culaças protegidas. Caso eu queira voltar para aquela visualização de renderização do CrossGems, eu clico aqui em CrossGems e ele volta. Outra opção é clicar 2 vezes na Perspective e aí eu consigo mexer em outras vistas, né? No caso aqui da front, eu posso deixar o wireframe visualizando as duas aqui. Então, de uma forma geral, eu fiz todas as alterações que eu queria, só que se eu quiser imprimir essa peça, eu preciso fazer os cortes das pedras. Então, eu finalizo essa ferramenta aqui nesse tique verde, ou seja, confirmei todas as alterações que eu queria. O CrossGem me mostra que eu tenho um anel pronto, né? Aqui o Eternity, todas as ferramentas que eu carrego ele vai sempre mostrar aqui. E aí eu vou para o próximo passo, que é cortar tanto o aro quanto os granitinhos para poder exportar esse arquivo para impressão. Para isso eu venho no painel de ferramentas de corte, vou selecionar ferramenta de corte padrão, assim que eu clico ele abre o painel na lateral, e aí eu vou selecionar o conjunto de pedras que eu quero criar essa ferramenta de corte. Então ele já vem aqui todo agrupado. Eu clico nele e o CrossGem me mostra já uma ferramenta de corte, já ajustando tanto na parte de cima da pedra quanto na parte de baixo, né? Ultrapassando o aro para que esse corte fique totalmente vazado e eu possa fazer, por exemplo, uma pré-cravação. E aqui também eu tenho várias opções, tanto de tipos de ferramentas de corte diferente. Então, se eu quiser essa ferramenta aqui, por exemplo, eu clico nela e ele já vai ajustar. Então, tenho várias ferramentas de corte prontas. Essa aqui, por exemplo, se eu quiser abrir mais a parte inferior, deixar a peça mais leve ou com um formato diferente embaixo. Então, eu tenho vários recursos. Vou voltar para essa aqui principal e vou subir de leve essa ferramenta de corte, ou seja, vou fazer um corte um pouquinho maior no granito, considerando que eu vou usar zircônias, por exemplo. Isso acontece porque as zircônias não têm a cintura calibrada igual uma pedra carregada aqui no CrossGems ou no Rhinoceros, tanto faz, né? Quando a gente carrega um arquivo 3D de uma pedra aqui, tanto no CrossGems quanto no Rhinoceros, ela é calibrada. E isso não acontece com uma zircônia. Normalmente elas têm a cintura mais alta. Então eu posso definir também essa altura na opção Girdle. Então eu vou aqui aumentar, vou deixar com 0,15, se eu quiser verificar aqui também consigo. Essa parte vermelha é a ferramenta de corte, que tá com uma cintura mais alta do que da própria pedra, que é essa parte branca, né, acinzentada. Se eu quiser aumentar mais ainda, eu posso. Coloquei 0,16. Então, com essa alteração, consigo fazer uma pré-cravação de zircônias. E aqui no caso eu coloquei 0,16, mas é só uma suposição. Quem é meu aluno sabe que eu gosto de pegar o lote de zircônias que eu vou usar, medir ali umas 2 ou 3 pedrinhas e fazer uma média, porque não é só na cintura que ela normalmente é mais alta. A maioria delas tem a altura total mais alta, então não é só a cintura, o pavilhão também. Mas enfim, não vou me alongar muito nisso porque não é o objetivo do vídeo, certo? Então, coloquei aqui as ferramentas de corte, confirmo que eu fiz as alterações que eu queria
E agora sim eu posso fazer um Boolean Difference, que é o corte, propriamente dito, né? E aqui no CrossGems, na aba Tools, nós temos várias ferramentas, inclusive as de Boolean. No caso, eu vou selecionar Boolean Difference e aqui o CrossGems separa em objeto A e objeto B, sendo que o objeto A é o objeto que eu quero cortar. Como o objetivo é uma pré-cravação, eu vou cortar tanto o aro quanto os granitos. Então, eu seleciono o aro, em seguida os granitos. Ele apaga esses objetos da Viewport porque o Delete Input está ligado. E aqui no CrossGems existe a ferramenta de restauração de objeto, ou seja, mesmo depois de cortar, eu conseguiria alterar o tamanho da pedra ou o tamanho do aro. Então, teoricamente, eu poderia deixar o Delete Input aqui ligado, que ele ia jogar fora o objeto principal e ia manter somente o objeto cortado. Só que de vez em quando eu percebo que acontece um bug ou outro de não conseguir editar, não fazer essa restauração. Então, eu optei por usar o Delete Input desligado. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar, é normal, depende do seu computador. Caso demore, você pode passar o mouse aqui em cima ou mesmo tirar a seleção, selecionar de novo, aí ele atualiza. Então, esses dois objetos que eu quero cortar. E agora no objeto B, eu vou selecionar o objeto cortante, né? A ferramenta de corte que a gente chama no Rhinoceros. Ela já aparece aqui, seleciono e aqui também eu vou desligar o Delete Input. Vocês podem ver que ele mudou a cor do aro. Isso porque normalmente quando a gente corta dois objetos que estão com material diferente, ele vai considerar um dos dois, normalmente o último. Então a gente precisa ficar atento. Agora ele está me mostrando aqui o peso de ouro branco e não de ouro amarelo como estava antes só o aro. Essa é uma informação importante para prestar atenção. Feito isso, eu vou confirmar no tique verde. E aí vocês podem ver que ele manteve o Eternity inicial e o Eternity cortado, que é esse Boolean. Então aqui ele está me mostrando uma peça em cima da outra. Então se eu clicar na lâmpada e esconder o Eternity, que era a peça inicial, ele só vai me mostrar a peça cortada. Na ferramenta de corte a mesma coisa, escondo ela e aí eu tenho a peça cortada certinho, tanto o aro quanto os granitos. Então essa peça é a que eu vou exportar para poder imprimir. Só que antes de exportar eu vou salvar o arquivo, que eu já deveria ter feito, né? Clico em Save, vou nomear para Eternity CrossGems. Clico em salvar. Vocês podem ver que aqui ele não atualizou o metal. Quando eu quero atualizar é só clicar na peça, que aí ele já atualiza. E alguns anos atrás, para poder exportar para STL, eu teria que fazer um Boolean Union dos granitos com o aro, porque aqui, apesar de eu selecionar o aro e ele selecionar tudo, eles estão agrupados e não unidos. Então, há uns anos atrás a gente tinha que unir tudo, mas hoje em dia não é necessário, as impressoras já leem esses arquivos agrupados, o que importa é que eles estejam fechados, né? Então, para verificar que está fechado, eu seleciono ele, digito Show Edges, seleciono Naked Edges na caixinha de análise. Aqui ainda está mostrando algumas isocurvas em rosa, mas elas não estão abertas, é que ele está agrupado também, linkado com os outros objetos, por isso ele está mostrando assim. O que eu preciso conferir é que na linha de comando tem que estar No Naked Edges e também No Manifold, porque é assim que eu tenho certeza que ele está fechado. Quem quiser também pode desvincular, eu normalmente faço isso porque aí o arquivo também não fica tão pesado. Então eu abri aqui a caixinha do Boolean e vou retirar o link dos objetos. Então quando eu clico aqui, ele tira o vínculo com os objetos iniciais. Se eu quiser fazer alguma alteração, eu tenho que fazer aqui nesse objeto e aplicar um Boolean novamente. Só que aí, esse Boolean que eu fiz, essa peça, né, que eu fiz já cortada, ela fica independente e eu posso trabalhar com ela sem me preocupar com bugs ou mesmo de acabar alterando alguma coisa aqui e esquecer e ele fica atualizado, né? Então, eu normalmente prefiro desvincular. Então, feito isso, já está tudo selecionado, venho aqui no menu Export.
Posso clicar em cima do arquivo inicial para não ter que digitar o nome de novo. Retiro o .3dm e aí vou selecionar STL, que é a extensão que o fatiador das impressoras lê. Clico em salvar. A tolerância que eu uso é sempre 0.001. Clico em OK. Seleciono o binário. Retiro a seleção do Export Open Objects, porque assim, se eu esquecer de verificar, ele me avisa que está aberto, né? Se tiver aberto. Então, clico em OK. Ele já salvou. Está pronto o meu arquivo. Eu vou salvar de novo com essas últimas alterações e vou mostrar para vocês como ele fica lá no Cheatbox, que é o fatiador que eu uso para colocar os suportes e também fatiar. Clico em abrir arquivo. Seleciono o arquivo STL, clico em abrir e aí ele está aqui já prontinho, cortado para colocar os suportes, fazer o fatiamento e imprimir. Esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se foi interessante para vocês, eu peço que curta, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber os próximos vídeos que eu fizer. Até mais!